E se o telescópio mais avançado de todos os tempos tivesse acabado de nos revelar algo que nunca deveríamos ter visto? E se todas as certezas sobre a origem do universo, o tempo, o espaço e a própria realidade começassem a ruir diante de novas descobertas? O telescópio espacial James Webb, projetado para captar a luz mais antiga do cosmos, acabou de transmitir informações tão perturbadoras que um físico vencedor do Prêmio Nobel quebrou o silêncio com uma declaração direta e chocante. Este não é o nosso universo. Mas o que exatamente o James Webb encontrou nas fronteiras do cosmos? E por que tantos cientistas alertam que isso pode reescrever toda a cosmologia como conhecemos? Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir agora muda tudo o que acreditamos sobre o universo. Em um canto do céu iluminado por luz ancestral, o James Webb detectou algo que, à primeira vista, parecia uma simples mancha amarela. Pequena, quase insignificante. Mas quando os astrônomos analisaram os dados com mais detalhe, tudo mudou. Aquela mancha não era apenas mais uma galáxia. Era a galáxia mais distante já registrada pela humanidade, formada apenas 290 milhões de anos após o suposto nascimento do universo. E o mais chocante, ela é grande demais, brilhante demais e evoluída demais para ter existido tão cedo, logo após o Big Bang. Segundo as teorias atuais, não havia tempo nem matéria suficiente para isso acontecer. E ainda assim, ela existe e não está sozinha. O James Webb já identificou dezenas de outras galáxias semelhantes, cada uma representando um paradoxo cósmico, desafiando tudo que acreditávamos saber sobre o universo primordial. A partir dessas descobertas, os cientistas investigaram ainda mais fundo e se depararam com algo ainda mais inacreditável. Algumas dessas galáxias antigas não são apenas grandes, elas apresentam características completamente fora do comum. Enquanto galáxias normais transformam cerca de 10% do seu gás em estrelas, o James Webb encontrou pelo menos 3 que converteram 100% da matéria em estrelas pura luz estelar, sem gás, sem poeira, apenas um brilho intenso. Isso não é apenas incomum, é impossível de acordo com todos os modelos científicos de formação galáctica. E surge a pergunta que assusta até os físicos mais céticos. E se essas estruturas nem forem galáxias? E se o que estamos observando não for o universo jovem, mas algo totalmente diferente? Talvez sejam fragmentos de outra dimensão, restos de um universo anterior ou até uma intrusão vinda de fora, de outro universo. Para entender por que tudo isso está abalando a cosmologia até as raízes, é preciso falar da chamada esfera de Hubble. Quanto mais distante um objeto está, mais rápido ele se afasta por causa da expansão do espaço. Chega a um ponto, o limite da esfera, em que as galáxias se afastam de nós mais rápido do que a luz. Pela lógica, elas seriam invisíveis, mas não são. Nós as estamos vendo porque o espaço em si está se expandindo e o limite do que podemos observar segue se estendendo. Só que além desse limite há algo perturbador, uma região que nunca alcançaremos. E ainda assim, o Webb está captando luz e sinais que vêm diretamente dessas zonas impossíveis. Sinais que, segundo tudo que sabemos, jamais deveriam ter nos alcançado. Isso nos leva a uma conclusão inevitável. Estamos enxergando além da borda do nosso universo. E ninguém, absolutamente ninguém, sabe o que existe do outro lado. Os dados do Webb estão forçando a comunidade científica a pensar o impensável. E se o universo nunca teve um começo? Alguns laureados com o Nobel já questionam abertamente o modelo do Big Bang. Porque se galáxias podem se formar mais rápido do que as leis da física permitem, se a luz pode cruzar fronteiras cósmicas, se estruturas ignoram tempo, tamanho e massa, então talvez tudo esteja errado. Talvez o universo jovem
nem seja jovem. Talvez não seja uma linha do tempo que estamos vendo. Talvez seja uma rachadura, um ponto de colisão entre dois universos, ou pior, um vazamento de algo muito mais antigo que o nosso universo. Seja o que for, não se encaixa nos nossos modelos, e talvez nunca vá se encaixar. Entre as descobertas mais bizarras do web está uma frequência, não uma imagem, mas uma vibração. Enquanto media o ruído de fundo do cosmos, o telescópio captou uma oscilação repetitiva e tênue, diferente de tudo que conhecemos. Não é um pulsar, não são ondas gravitacionais, não é distorção do fundo cósmico. É algo que se repete em intervalos exatos, como se tivesse sido fabricado. Alguns cientistas já chamam isso de o batimento cardíaco além do tempo. Outros, mais cautelosos, acham que pode ser um sinal de matéria exótica, algo que só existiria fora do nosso universo. Mas aqui vem o mais perturbador. Essa frequência segue um padrão matemático, como se alguém, ou algo, a tivesse codificado para ser encontrada. E não para por aí. O web encontrou um desequilíbrio gritante entre o que se vê e o que se sente. Galáxias nas maiores distâncias aparentam ter gravidade suficiente para curvar a luz, distorcer o espaço e afetar estruturas ao redor. Mas não há matéria visível ali. Isso não é só matéria escura, é outra coisa. Alguns cientistas agora acreditam que estamos vendo anomalias gravitacionais enormes, sem fonte identificável, campos de massa invisíveis, pressionando o espaço-tempo a partir de um lugar que não conseguimos enxergar. Mas de onde isso vem? Alguns teóricos já se arriscam a dizer o impensável. Estamos vendo a sombra de outro universo colidindo com o nosso. E se tudo que vemos tem um reflexo oculto, não simbólico, mas real, então uma teoria antes ridicularizada voltou a ganhar força. A de que existe um universo espelhado, onde o tempo corre ao contrário e as leis da física funcionam de forma invertida. E o que mudou? O James Webb capturou padrões rotacionais e comportamentos de partículas em galáxias distantes que sugerem simetria, como se dois sistemas cósmicos diferentes estivessem se sobrepondo. É como se o nosso universo estivesse sendo puxado em uma direção, enquanto o outro, logo além do nosso alcance, viesse na direção oposta. Se isso for verdade, talvez não estejamos apenas no universo errado. Talvez estejamos compartilhando ele com uma versão invertida de nós mesmos. Em uma última virada surpreendente, um dos sensores de longo alcance do web estava rastreando uma assinatura de luz vinda do limite do universo observável. Esperava-se que ela desaparecesse, como toda luz distante desaparece. Mas ela voltou, não do mesmo lugar, não do mesmo momento, mas com a mesma assinatura espectral, como se tivesse sido refletida. O telescópio havia detectado um eco cósmico. Mas eco de quê? Existem duas possibilidades. Ou a luz deu a volta completa na curvatura do universo, o que implicaria que o espaço é fechado e finito. Ou ela bateu em algo, algo que não deveria estar lá, algo capaz de refletir luz, algo não limite de tudo. O telescópio espacial James Webb foi criado para olhar para o passado e revelar como o universo começou. Mas, em vez disso, pode ter revelado algo muito mais assustador. Pode ter nos mostrado que o nosso universo não está sozinho. As galáxias impossíveis, as massas fantasmas, os padrões espelhados, o pulso, o eco. Cada nova descoberta destrói um pouco mais a ilusão de certeza. A ideia de que sabemos onde estamos, quando estamos e o que somos. Um físico ganhador do Nobel avisou: este não é o nosso universo, e talvez essa seja a verdade que nunca deveríamos ter descoberto. Talvez estejamos à deriva, na beira de algo antigo, gigantesco, indiferente. Uma estrutura mais profunda, uma realidade maior, um universo por trás do universo. Então agora, a pergunta real não é se estamos sozinhos no cosmos, é se estamos no cosmos certo. E aí?
Você acha que o James Webb já viu outro universo? Ou será que nossa noção de realidade está apenas começando a desmoronar? Deixe a sua teoria nos comentários, se inscreva no canal e ative o sininho, porque o cosmos acabou de piscar de volta, e seja lá o que for que está lá fora, viu a gente?